Olá, estamos no módulo 1 do curso Reconstrução de Nós Mesmas. Esse curso foi preparado para mulheres exclusivamente e nós vamos tratar ao longo dos módulos, de assuntos peculiares, como a importância de saber quem somos e resgatar nossa essência, o porquê precisamos disso, porque isso é essencial para a nossa vida, como os pais influenciam na criação da criança, principalmente, especificamente da menina, a exigência de se ser boazinha, que a mulher tem que ser boazinha, vamos trabalhar isso de uma forma bem profunda, a conexão conosco que nos cura, a nossa forma de cura está nessa conexão. No módulo 5, os ciclos sagrados e os arquétipos de cada fase do nosso ciclo. E de bônus eu coloquei a história do Patinho Feio, o conto do Patinho Feio, pela visão, pela perspectiva de que esse conto traz importantes ferramentas para a gente entender como é preciso coragem para ser nós mesmos, é preciso coragem para assumir quem somos, tá? Então, iniciamos agora essa jornada. Agradeço quem se dispôs a vir comigo. Então, vamos falar agora do módulo 1, que é a importância de saber quem somos e resgatar nossa essência. Aí, às vezes, as pessoas se perguntam, né? Por quê? Por que é importante, né, esse resgate? Por que isso acontece? Durante uma criação, durante a nossa infância, que algumas pessoas tiveram uma criação mais rígida, outras nem tanto, mas no geral, o que acontece com a criança? Vai sendo retirado dela as principais características dela. Conforme a família que ela é inserida, ela vai sofrendo críticas e ela vai começando a acreditar que aquelas características dela são ruins, então que ela não deve ser assim. Então ela começa a desacreditar a própria essência. Então ela começa a confiar mais no que o outro fala do que nela mesma. O tanto que foi inserido nela que ela é, às vezes, ruim ou que ela é errada. Isso vai trazendo esse sentimento de descrédito para o que ela é, para o que ela sente. E essa criança, quando se torna um adulto, ela vai ficar perdida. Ela não sabe. Às vezes não sabe nem do que gosta direito. Então, quando a gente fala esse retorno para essa essência, é por isso. Por quê? Nossa, mas eu sei o que eu gosto. Será? Será que você não sabe, na verdade, o que falaram que é ideal que você goste? Ah, mas eu não sei, eu não gosto de dançar, eu sou uma pessoa que não gosta de dançar. Será? Será que na infância você não era uma criança que dançava, que brincava, que às vezes mexia muito o corpo, mas na família que você veio isso era errado, feio, inapropriado? Então você acreditou que ser assim era ruim. Ou você acreditou também que se você continuasse sendo assim, você seria excluída da família. Porque a gente, quando é criança, você não tem muita saída. Pai e mãe são deuses. Então, a gente vai se perdendo conforme as exigências deles, que às vezes, Luana, mas precisa de uma educação. Precisa sim de uma orientação. Mas, num passado muito próximo, e às vezes a gente pode olhar hoje em dia também, essa educação, ela era muito mais um arrancar mesmo de coisas essenciais da criança. Era muito mais fazer a criança ser obediente. E aí depois essa criança cresce e você quer que ela seja dona de um negócio. Muito difícil. Ela precisa de ter alguém para mandar nela, para falar o que ela tem que fazer.
Então, é nesse sentido, é nesse resgate que a gente tem que, é esse resgate que a gente tem que fazer. Por quê? Apesar de hoje a gente não ter já adultos, não temos mais os pais o tempo todo falando o que a gente deve fazer, mas as ordens estão internalizadas e estão movimentando a nossa vida. Esse curso é baseado na psicologia analítica de Jung, então toda a teoria que tem aqui é dele. E a principal frase de Jung é: enquanto você não desvendar o seu inconsciente, ele vai governar a sua vida e vai chamar de destino. Então essas ordens que nós recebemos estão no inconsciente e estão governando a nossa vida. Nossa, Luana, então os pais são ruins? Não sou eu que vou falar se eles são ruins ou bons. Mas o que acontece? Eles fizeram o que acharam que era melhor, tenho certeza. Mas às vezes não era bom aquilo que fizeram. E muitas vezes eles reproduziram o que foi feito por eles, com eles. Muitas vezes eles simplesmente repassaram o que foi feito com eles. Eles acreditaram que aquilo foi bom. São as frases que a gente escuta hoje em dia, né? Ah, apanhei e não morri. Não morreu, mas tá aí, né? Ansioso, às vezes com compulsão alimentar, consumismo. A gente vê um monte de sintomas ao redor de pessoas com essas frases. E que aceitam isso porque muitas vezes a gente acredita que questionar a criação é questionar a imagem ali de pai e mãe. Gente, mas pai e mãe são seres humanos completamente falíveis e que muitas vezes fazem coisas erradas sim, admito, ainda mais que hoje eu sou mãe, entendo isso, e muitas vezes a gente faz coisas que às vezes não queria fazer. E isso simplesmente acontece. O que precisa? Estar consciente do que acontece, para que isso não se torne uma rotina e para estar alerta, atento. E como que a gente traz esses do inconsciente? Como que a gente traz essas mensagens do inconsciente para a consciência? Jung trouxe N formas. E foram criadas, baseadas na teoria dele, outras formas. Então, assim, as que ele trouxe: interpretação de sonhos, imaginação ativa. Então, nós temos essas ferramentas para fazer para trazer do inconsciente. Insights também. Hoje em dia nós temos muita meditação. Tudo e qualquer... às vezes a própria raiva, no próprio momento de ira, vem coisas do inconsciente. Às vezes você fala na raiva, você assusta com o que você falou, e aí você para pensar e aquilo é verdade. Um momento de colérico pode vir também. Mas precisa chegar nisso? Não. Se a gente começa a se olhar, tá? Então, quando eu falo dessa reconstrução, desse resgate de nós, desse retorno para a nossa essência, do que foi retirado de nós, isso é importante por quê? Para que a gente viva o que a gente veio para viver, para que a gente seja o que a gente veio para ser. Quando eu não vivo a minha história, quando eu não vivo o que eu sou, porque lá atrás, né, numa criação, por N motivos, eu fui sendo podada, fui sendo moldada na sociedade, na cultura que eu era inserida. Então, ali eu me perdi. E ali eu comecei a trilhar, muitas vezes, outros caminhos. E aí que é quando acontecem coisas que a gente não entende com as pessoas, né? Nossa, mas a pessoa às vezes tem até uma vida confortável e tudo mais, mas tem depressão, tem ansiedade, você olha para ela, você vê que ela não é uma pessoa satisfeita, não é feliz. Claro, ela não está vivendo o que ela veio para viver. Então, quando eu não estou nessa minha trajetória, a energia gasta para manter aquilo, ela é absurda. Por quê? Quando eu estou na minha trajetória, eu não estou falando que vai ser mais
não é que vai ser fácil, não é que não vai ter trabalho, mas vai ser mais simples, vai ser mais leve. É como se as portas fossem se abrindo. Por quê? Para entrar no meu caminho também, para seguir a minha trajetória, eu preciso estar em conexão comigo. Então eu já começo a acessar mais a minha intuição, a entender os insights, porque muitas vezes a gente recebe os insights, mas a gente não confia neles. Então eu começo a entender esses insights, eu começo a olhar para esses insights e falar, não, agora eu sei que quando vem assim é porque eu tenho que fazer isso. O que é isso, Luana? É estar atento. E como que a gente começa a ficar atento a esse mundo que parece que é esse mundo inconsciente, né? Que a gente não é ensinado na escola a acessar ele. A gente não é ensinado em casa, e muitas vezes em casa também nós não somos ensinados a acessá-los. Se a gente começa a observar os nossos sonhos, a anotar os nossos sonhos, a gente vai começar a ter essa conversa. E ao longo desse curso, ele é todo para ensinar vocês a ter essa conversa. Essa conversa aonde? Entre Luana consciente e inconsciente da Luana. Todas as coisas que foram jogadas para lá. Aqui vai ter as críticas que fizeram comigo, o que eu gostar, a minha essência, né? Às vezes eu era uma criança que falava muito, que questionava muito, e isso foi criticado, então eu parei de questionar. Outra coisa, às vezes eu sofri uma situação de vergonha, muita vergonha, montei algo lindo, maravilhoso, mas não, eu achei que era lindo e maravilhoso, mas às vezes quando eu fui apresentar na escola, ou quando eu fui mostrar para os meus pais, eu sofri uma vergonha e riram de mim e tudo mais. Toda essa demonstração de criatividade também foi jogada para lá. E assim a gente vai jogando. Mas por que a gente joga, Luana, pro inconsciente? Porque enquanto criança é muito duro pra gente olhar isso. Enquanto criança, olhar para isso é difícil. A gente não consegue lidar com isso. Então, é onde acontece o trauma que a gente fala, né? A ruptura. Há momentos de ruptura ao longo da nossa vida. E na fase da infância, da primeira infância, temos mais momentos assim, infelizmente. E são os momentos, o que é a ruptura? É a hora que a criança tem a certeza de que ela não pode ser ela mais. Então acontece a ruptura. Acontece ali, a partir daquele instante, ela aceita que ela vai ser obediente, que ela vai ser boazinha, por quê? Por que ela aceita isso? Ela entende que ser ela mesma incomoda e atrapalha muito. E por uma questão de sobrevivência, porque a criança acredita assim que vai morrer se ficar sem os pais. Isso, se a gente observar, até uma questão instintiva do próprio da própria raça nossa, o próprio mamífero, né? Não é mesmo? Os animais mamíferos dormem juntos, a mãe amamenta, fica toda aquela coisa juntinha ali, eles dormem todos amontoados, e nós somos mamíferos, somos animais, sim. E a criança, ela é muito mais inconsciente do que consciente. Então, ela vai ter essa dependência dos pais, e sim, essa ruptura, quando acontece, ela joga para trás, joga para o inconsciente os dons, os talentos, às vezes, e quem ela é de verdade, porque agora ela acredita que ela não pode ser ela mais, porque ela não vai ser aceita. Ela precisa aceitar o que está vindo de fora, aceitar que aquilo é melhor para que ela sobreviva. Por quê? Uma criança humana, né, a gente sabe que depende durante muitos anos dos pais. Depende muito mais do que, vamos dizer, outros mamíferos. Então, nessa situação, ela se vende e acontece a ruptura, e é quando vai gerar todas essas questões que nós estamos falando aqui hoje, tá? E aí
que ela começa a viver? Ela começa a viver com o que o outro fala para ela. Então, quando ela às vezes vai escolher uma faculdade, ela escolhe o que o outro diz que ela é boa para fazer. Enfim, e é interessante que muitas vezes a gente vê os pais falando assim: não, mas eu só quero a sua felicidade. Sim, desde que faça o que eles querem. E na mitologia a gente vai ver isso, tá? Nós tem o mito de Hera, que ela teve um filho, que ele era um filho feio e ela joga ele fora. Depois ele volta com toda a revolta dele, ele prende ela num trono, mas como ele era um artesão que fazia peças de ouro maravilhosa, ela recebe ele. Então, nesse mito, a gente percebe que ela só ela só o aceita quando ele a agrada, quando ele faz o que ela quer. Então, e por que ela o rejeita? Ela o rejeita pela fisionomia dele. Uma coisa que não, vamos dizer que nem era culpa dele, vamos dizer assim. Então, a gente vê muito essa não aceitação dos pais do que o filho é. Porque o filho nasceu assim e ela não aceitou ele, tá? E aí, nessa ruptura, vivendo, conforme as pessoas vão falando pra gente passa também a viver muito no automático. A gente se anestesia. E como que essa anestesia acontece? Ela vai acontecer dentro do supérfluo, dentro do consumismo, dentro do que é fútil. Ela é bem interessante a gente observar aqui. Sempre que a gente está precisando muito além do que a gente realmente precisa, muito do supérfluo, muito do fútil, muito que a gente está muito no consumismo, às vezes muito preocupado com a aparência. Às vezes, eu não estou falando de saúde, tá? Estou falando de situações de aparência, enfim, quando parece que não há satisfação, quando geralmente nós estamos completamente ligados ao ego e não estamos vivendo a nossa essência. Por quê? Quando eu falo desse resgate, Jung vai trazer uma nomenclatura que chama self. Self é a divindade interna nossa. E se a gente for lá no Antigo Testamento, temos a seguinte frase: sois deuses. Então, Jung, na teoria dele, ele traz essa afirmação de que há uma divindade interna em nós. E é nessa divindade que estão os insights, que estão todas as respostas para o que nós somos, para o que nós viemos para ser. Então, por exemplo, quando a gente na interpretação de sonhos, a gente começa a trabalhar muito na interpretação de sonho essa ligação com o self. E quando eu sei que eu estou mais ligada ao self, os sonhos vão mostrar pra gente. Mas calma, isso a gente vai falar no próximo módulo. Só quis deixar isso bem claro para vocês. E por que eu não posso viver nesse automático, Luna? Por quê? Viver nesse formato automático ao longo dos anos vai fazer com que você se torne uma pessoa muitas vezes amarga, muitas vezes triste. Eu tenho o Instagram, eu sou escritora também. No Instagram Luana Barros Escritora eu posto um projeto que se chama Dança das Bruxas. E tem uma frase que eu postei uma vez que é falando das mulheres amargas, que as mulheres abrem mão da vida e por isso elas podem ser cruéis. O que eu quis dizer com isso? Nossa, toda mulher é ruim? Jamais falaria isso, e nem acho isso, nem acredito nisso. Mas o que eu acredito é que à medida que a gente vive para fora, para agradar essa sociedade, à medida que eu exijo que eu seja muito boazinha e que eu acredito que eu sou totalmente inadequada e que só vou fazer o que me pedem, aí que eu vou ser excelente mãe, excelente filha, excelente esposa, excelente profissional, tudo excelente, menos excelente comigo, invariavelmente eu vou me tornar uma pessoa amarga. Eu agrado a todos, menos a mim.
É nesse contexto, e se você olhar ao redor as mulheres da sua família, muitas são assim. Muitas vezes as consideradas ovelhas negras são mais felizes, porque se respeitam, quebraram esse ciclo ruim que muitas vezes vem de geração em geração. E você tem que ser fiel ao clã e ser amarga também, senão muitas vezes você não vai ser aceita. E é aí também que entra um ponto que a gente tem que estar disposta a abrir mão quando a gente se coloca num posicionamento de transformação, nesse posicionamento de resgate que a gente está tratando aqui. Que é quando a gente... E por que é bom esse resgate? Por que é bom ser eu? Por que eu tenho que voltar atrás e ser eu? Gente, ali está a energia nossa. A gente vê tantas pessoas falando, né? Nossa, eu tô sem energia, eu tô sem... Ai, eu vivo cansada, não sei o quê. Não vive a própria vida. Está cansada de quê? De não viver a própria vida. Quando você trabalha com o que você veio para trabalhar, você faz o que você veio para fazer, é tão interessante que você pode até trabalhar mais horas, mas aquilo não te desgasta, pelo contrário, aquilo te alimenta. Eu tenho uma amiga que ela tem uma cunhada que tem 4 filhos. E ela trabalha em casa e essa mulher, ela ama fazer doces e ela faz bolo para vender e tudo mais. E uma vez eu falando, nossa, aí a minha amiga falando que nunca viu pessoa mais disposta do que essa mulher que tem 4 filhos e fica em casa e cuida da casa, cuida dos filhos e faz os bolos. Aí eu falei, nossa senhora, eu não daria conta não. Aí ela virou e falou, mas eu nunca vi alguém tão feliz com o que é, porque ela faz o que ela veio para fazer. Ela não faz porque foi imposto, apesar de ser algo que geralmente é imposto às mulheres, mas não, essa mulher faz isso porque é o que ela ama. Então ela tá sempre disposta, ela tá sempre feliz. Ah, ela não tem problemas, Luana? Claro que tem. Claro que a gente vai continuar tendo os problemas de sempre, com a diferença que eu vou ter energia para superá-los. Em contato com o self, eu vou ter os insights, eu vou ter uma sabedoria maior para estar em contato, para superar isso. E ao longo do curso, ao longo dessa fase de transformação, que vocês vão fazendo os exercícios, vão se conhecendo e tudo, pode ser que aconteçam sonhos também. Anotem os sonhos. Porque vocês podem até ver um crescimento gradativo nos sonhos, uma interação gradativa com os sonhos, porque o self se comunica com a gente também por meio dos sonhos. Os sonhos vêm da nossa melhor parte, que é essa divindade interior, tá? Então, uma mulher em conexão com o self, em conexão consigo, ela é uma mulher de percepção aguçada, brincalhona, feliz, autêntica e satisfeita primeiramente consigo, tá? E como que a gente vai se resgatar, né? Como que a gente vai olhar para isso? Como que a gente vai fazer isso? Como que eu vou descobrir quem eu sou, já que me arrancaram de mim há tantos anos? Um jeito muito prático olhe para as mulheres que você admira muito, que você acha elas incríveis. Analise as características, o que você pensa sobre essa mulher, o que você sente sobre essa mulher, o que você intui sobre essa mulher, qual a sensação que você tem quando você olha para ela. E tudo isso é seu. O nome disso é projeção. Então, sentem, relaxem, respirem fundo e façam essa lista das características de mulheres que vocês admiram muito, muito, muito e das características de mulheres que vocês detestam, têm pavor, criticam bastante. Porque é ali, nessas 2 mulheres, aonde a energia se junta, aonde cola. Por quê?
se ressoa, é porque você também tem. Isso tudo é seu. Eu morro de preguiça de gente preguiçosa, gente folgada. Olha aonde você está sendo folgada. Nossa, quando eu vejo uma mulher dançando, me dá uma raiva, me dá um ódio. Comece a dançar. Comece a dançar por mais que você não goste. Talvez a sua essência toda tá aí. A gente, algumas religiões aprenderam, infelizmente, a criticar muito o corpo, a criticar muito essa exibição e tudo mais. Então, a gente cresceu achando, muitas pessoas crescem achando que o corpo é inadequado, que o corpo é pecaminoso, que o corpo é ruim. Gente, não tem como manifestar a vida na matéria sem o corpo. Então, se eu cresço odiando o meu veículo para viver, como que eu vou viver bem? Então, é um pouco até incoerente. Mas, enfim, olha para esse corpo, movimenta esse corpo. Às vezes você fala, nossa, Luana, tá, porque criança gostava de dançar e não podia dançar, e agora a mulher vê uma outra dançando e critica, e isso tá acabando com a vida dela. Tá acabando com a vida dela. Por quê? Por uma simples palestra, o mexer o corpo tem a ver com a fala. Os quadris é região de criatividade, é uma região de criatividade. Então, isso é necessário sim, isso é importante sim, esse resgate é essencial sim, e ele precisa acontecer, tá? Então, exercício dessa aula. Olhar para essa mulher, o que irrita e o que eu detesto, o que eu não gosto, fazer a lista e fazer a lista também do que eu admiro. E junto com essa lista, também eu acho que é muito interessante, porque às vezes está na consciência também ainda, um pouco ali no subconsciente. O que arrancaram de mim, o que eu gostava de fazer quando eu era criança. Vou contar uma história rápida para vocês. Eu comecei a fazer um curso de pintura, eu tinha, eu acho, uns 10 anos de idade, uns 11 anos, alguma coisa assim. E nesse curso, a gente levava as tintas e o papel pardo e ali pintava, né? E eu lembro que teve, assim, eu fui em umas 3 aulas só. Aí assim, eu via que as pessoas levavam, deixavam o desenho lá exposto. E o meu desenho era o único que o professor nunca pedia para deixar. E eu coloquei na minha cabeça que é porque era feio. E, gente, eu nunca mais consegui pintar depois disso. Eu fui voltar a pintar alguma coisa assim agora, depois que eu fui mãe. Agora eu estou com 37 anos. Então, assim, deve ter sido ano passado, com 36 anos. Olha quanto tempo depois. Eu nunca mais segurei num pincel. Então, isso pode influenciar? Pode. Nossa, era para eu ser uma pintora renomada e tudo mais? Não sei, talvez não. Mas não é isso. O ponto não é esse. O ponto é que, por uma questão que eu senti vexatória, para vocês verem o que é linguagem, o professor nunca falou, você pinta mal. Mas, conforme a situação, eu entendi isso, que às vezes nem era. Eu era muito menina. Enfim, mas eu entendi. E o que importa é o que eu absorvi. Não adianta minha mãe virar para mim e falar, não, Luana, não tinha nada disso. O que importa é o sentimento que veio em mim naquela época, o trauma que causou e o que jogou para o inconsciente. É isso que importa, porque é isso que nós vamos trabalhar aqui nesse curso. É esse tipo de situação que faz com que a gente vá se abandonando, se permitindo que partes essenciais nossas sejam jogadas no inconsciente. E aí aqui na consciência, na vida que eu tenho para viver,
eu fico completamente perdida, tá bom? Então, por favor, façam a lista. Obrigada.